Olá, pessoal. Saudações cordiais para todos vocês. Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade, né, à nossa disciplina de administração pública. Eu sou a professora Rosimeire Barbosa. Pessoal, nós vamos entrar agora na nossa segunda semana. Na primeira semana, nós estudamos um pouco sobre a Constituição do Estado, né? Como se deu a origem do Estado, qual o papel do Estado, quais os componentes do Estado. E nessa semana nós vamos estudar um pouco a estrutura e a função da administração pública, os princípios da eficiência, eficácia e efetividade, né, na administração pública, a base legal da administração pública brasileira, a administração pública em si, e a Constituição de 88 e a emenda constitucional de número 19 de 98, né? A gente vai ver como tudo isso impactou no Estado que temos hoje, né? No Estado brasileiro que temos hoje. E os objetivos principais dessa semana vai ser exatamente entender, né, como é formada a estrutura da administração pública, como ela se constitui, qual a função dessa estrutura, identificar os conceitos, as semelhanças e as diferenças existentes entre os princípios da eficiência, da eficácia e da efetividade, compreender um pouco da base legal, né, da administração pública brasileira e começarmos a discutir as reformas propostas para a administração pública no Brasil, tá bom? Eu já aviso que é uma semana, assim, bastante densa, né, com conteúdo bastante denso, e mais uma vez aproveito para chamar a atenção de vocês sobre a necessidade de estudar, né, estudar o livro didático, realizar as atividades avaliativas propostas para esse tempo, investir na preparação, né, do seminário, da atividade avaliativa, e estudem, assim, buscando aprender de fato, sabe, gente, esse conteúdo, porque vocês vão precisar dele. Então, pessoal, quando a gente fala de estrutura e função da administração pública, nós precisamos ter em mente que a administração pública, para ser bem sucedida, necessita de estar bem estruturada e com as suas funções claramente definidas, né? Tendo como base a organização de todas as esferas da sua competência. Vocês imaginam, o Estado brasileiro ele é conhecido por suas dimensões continentais, é um país super grande, né? E com necessidades, toda essa população tem necessidades diferentes. Então, o Estado precisa se instrumentalizar para poder atender essas necessidades. E a partir daí surge uma discussão, né? O Estado constantemente, na aula passada nós falávamos que o Estado vem evoluindo, né? Saiu de um modelo de administração pública patrimonialista para um modelo burocrático, depois ainda está na fase do modelo gerencial, e nessas fases todas, principalmente agora no modelo gerencial, existem alguns questionamentos, né, que estão relacionados quais são as funções essenciais do Estado. Então, ou seja, quais são aqueles serviços que de fato só o Estado pode prestar à sociedade, quais funções são acessórias, né, que outras entidades podem prestar o serviço à sociedade, desde que o Estado supervisione, desde que o Estado dita as condições, as regras, os parâmetros de qualidade, né, a serem observados na prestação desse serviço, e quais funções se tornam inúteis, né, que não tem necessidade do Estado intervir, porque a sociedade consegue a realização desses serviços, o alcance desses serviços através da iniciativa privada. Então, é esse nível agora, né, de discussão que se estabelece. E aí, quando a gente fala em estrutura da administração pública, a gente precisa ter em mente quem ou que compõe essa estrutura, né? E a Constituição Federal, a Constituição Brasileira de 88, ela vai dizer que o componente
da estrutura da administração pública é o serviço público. E ela vai dizer que o serviço público é todo aquele prestado pela administração ou por aqueles que ela autorizar, debaixo de regras do direito público, para a preservação dos interesses da coletividade. Nós já dizíamos na nossa aula passada que o papel do Estado é zelar pelo interesse da coletividade em detrimento aos interesses individuais. E as condições nas quais esses serviços vão ser prestados, os instrumentos que serão utilizados, o ente federativo que vai prestar esse serviço está muito relacionado a quem tem condições de prestar esse serviço na melhor qualidade possível à sociedade. Então, essa questão a gente precisa ter sempre em mente. Então, e trazendo assim um outro conceito para vocês, né, de serviço público, tem autores que vão dizer que o serviço público corresponde a toda atividade desempenhada, de maneira direta ou indiretamente pelo Estado, visando solver necessidades essenciais do cidadão, da coletividade ou do próprio Estado. Então, vocês percebem que aqui já entra um pouco na forma, né? Como esse serviço vai ser prestado, de maneira direta ou indireta. Esses conceitos nós vamos trabalhar de forma mais aprofundada daqui a pouco. E quando a gente fala em prestar serviço público, a gente precisa ter em mente o princípio da titularidade da prestação do serviço público. Né? Ele vai dizer o quê? Que sempre será a administração pública a possuidora da titularidade de um serviço. Ela pode até transferir a um particular, né? Ela pode até transferir a outra instituição a execução desse serviço. Mas quem vai manter a titularidade desse serviço, a titularidade das condições nas quais esse serviço será prestado, quem vai dizer de que forma quer que esse serviço seja prestado à sociedade, quais os requisitos de qualidade, qual a temporalidade, vai haver tarifas, não vai haver tarifas, né? Isso aí quem vai dizer é a administração pública. E aí, gente, essas regras, quando eu digo quem vai dizer, é para dizer que o Estado ele vai fixá-la uniliteralmente. Né? Então, a administração pública ela tem esse papel de poder ditar as formas e as condições, né, de entrega desse serviço público. Nós recebemos muitos serviços públicos, né? Se vocês, assim, parar um instante, vocês vão ver a água que vocês recebem, a energia, a coleta de lixo, né? A própria educação, vocês estão em instituição pública, né? Vocês têm, quando eu digo vocês, mas eu também sou contemplada, né, pessoas, por esses serviços. Serviço de saúde, serviço de segurança, né, e tantos outros. Quando a gente fala, gente, em prestar um serviço público, precisamos ter em mente os princípios, né, que vão reger a prestação desse serviço público. Primeiro, o princípio da adaptabilidade, né, impõe a atualização e modernização na prestação do serviço público. Vocês lembram, nós falávamos na aula passada que a administração pública burocrática, alguns aspectos dela se tornaram um gargalo para a administração pública, né? Burocratizou demais. Então, gerou disfunções, demora, atraso na entrega do serviço, né? E hoje a administração pública ela busca suprir, né, esses prejuízos, buscando meios, tecnologias que tornem essas entregas mais céleres e com mais qualidade. Né? Também tem o princípio da universalidade. Eu chamo a atenção de vocês, esse princípio ele vai dizer que a administração pública, ela deve, os serviços por ela prestados, devem ser estendidos a todos os administrados. Toda vez que eu tenho que falar do princípio da universalidade, eu gosto de trazer a educação pública e eu gosto de trazer a saúde pública, né?
Então, assim, o SUS, o hospital atende pelo SUS, o posto de saúde atende pelo SUS. Ah, mas aí alguém, né, de uma classe mais favorecida economicamente precisa fazer uma cirurgia. Aí a pessoa tem plano de saúde. Ah, mas ela vai fazer pelo SUS. Não, mas se ela é rica, por que ela vai usar o serviço do SUS? Porque o SUS é universal, né? O SUS é para todo brasileiro, é para toda brasileira. Não importa o poder econômico que essa pessoa detém, né? Então, assim, o serviço deve chegar a ele. Ah, mas aí tá difícil o pobre conseguir fazer direito, conseguir fazer engenharia, conseguir fazer medicina nas universidades públicas, porque são cursos muito demandados, são cursos muito procurados, a concorrência é muito grande, e os filhos de rico que estudaram em escolas particulares a vida toda conseguem essas vagas, né? As vagas são poucas e são preenchidas pelos filhos de rico. Tá, pois então vamos discutir outra forma de ingresso ou a melhoria da educação pública, porque os filhos de rico têm direito a essas vagas destinadas à sociedade nas universidades públicas, né? Então, o princípio da universalidade. O princípio da impessoalidade, nós já falávamos sobre ele, né? Foi criado na administração burocrática, né, por Weber, e ele visa exatamente trazer esse cunho da impessoalidade, né? Então, ali, cada vez mais tem regras, né, para se prestar esse serviço, tem condições, tem contratos que devem ser seguidos, né, o objeto a ser contratado, né, então o que é? Vai fornecer água, vai fornecer luz, vai fornecer transporte, vai ser um serviço de saúde, vai ser um serviço de educação, o que vai, né, o que vai ser entregue à sociedade e de que forma vai haver, por exemplo, a seleção dessas empresas, né? Então, quando a gente escuta, por exemplo, ou quando a gente lê, a prefeitura está fazendo um processo de licitação, o Estado, a União está com processo de licitação para merenda escolar, para transporte dos alunos das comunidades rurais para a escola, né? Isso é para quê? Para poder garantir, assegurar a impessoalidade. Ou seja, para dar direito a todos aqueles que têm condições de prestar o serviço e que tenham interesse em prestar o serviço, poder concorrer ao processo. E se ganhar, se vencer, né? Então, assina um contrato com o Estado para poder prestar esse serviço. Por quê? Porque vocês lembram quando nós vimos a administração patrimonialista, né? Se não houvesse esse princípio da impessoalidade, de repente o chefe do executivo ia pegar esse serviço que o Estado tem a prestar e criar uma empresa e colocar que ela preste o serviço, ou pegar a empresa de um parente, pegar a empresa de um amigo para prestar esse serviço. Entende? Então, e isso já aconteceu por anos no Brasil, né? Eu não estou falando dos outros países, mas estou debruçando sobre o Brasil para vocês poderem entender melhor. Um outro princípio que rege a prestação dos serviços públicos, gente, é o princípio da continuidade. Então, assim, você não pode interromper 100%, né, a prestação de um serviço que a sociedade necessita. Por isso que quando vocês escutam, os motoristas das empresas de ônibus coletivo vão fazer greve. Aí vocês veem que logo o Ministério Público geralmente interfere e diz e quer saber qual o quantitativo da frota que vai ficar servindo, né, a sociedade, né? Médico, então, para fazer greve é muito difícil, quase sempre há uma intervenção jurídica, né, proibindo essa manifestação. Policiais também, né? É outra classe que tem muita dificuldade de fazer greve. Exatamente porque tem o princípio da continuidade e tem serviços que são tidos como essenciais, a sociedade não pode ficar sem, então não pode parar. E daí essa atenção, esse cuidado em observar esses princípios. Existe ainda um princípio da modicidade das tarifas. Vocês vão ver que alguns serviços públicos eles são tarifados.
né? E isso está ligado à forma como como a administração pública delega, né? Delega ao prestador de serviço. Nós vamos discutir um pouquinho mais sobre isso logo à frente dessa aula. E aí vocês vão ver que os serviços que são tarifados, né, deve observar sempre a prestação de forma mais barata possível, né? E de acordo com a tarifa mínima. Vocês vão ver que muitas residências, por exemplo, pagam a tarifa mínima de luz, de energia elétrica, outras pagam uma tarifa mínima de água, né? Então, observando essa modicidade das tarifas, né? A qual população está servindo, né? O poder aquisitivo dessa população, enfim. Tem também o princípio da cortesia, né? Então, assim, não é porque é público que o cidadão beneficiário do serviço vai ser tratado de qualquer maneira, né? Então, o princípio da cortesia exige que os cidadãos sejam tratados com urbanidade, com delicadeza, com cuidado, né? Com educação pelo servidor público. Princípio, pelo servidor público, gente, ou pelo empregado público, ou pelo empregado privado, né, da empresa a qual foi terceirizada a prestação desse serviço, né, enfim. E o princípio da eficiência. O princípio da eficiência, mais adiante nessa mesma aula também, nós vamos falar um pouco mais sobre ele. Né? Ele vai estabelecer que o serviço público deve ser prestado de maneira satisfatória ao usuário. E mais que isso, né? Vocês vão ver que ele é o princípio mais novo que a gente tem, né? E foi oriundo, inclusive, dessa administração pública gerencial, que vai chamar a atenção, né, do administrador público para a adoção dos melhores meios, né, das melhores tecnologias, da capacitação do servidor público, de forma a ver uma relação melhor entre as variáveis custos, né, custo e benefício. Então, assim, prestar o melhor serviço possível à sociedade, gastando o mínimo possível. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele à frente. E, por fim, né, o princípio da segurança. Então, o serviço pode ser prestado de forma... o serviço público não pode ser prestado de forma que coloque em risco a vida dos seus usuários. Então, tem que ter garantia que quem está prestando esse serviço possui know-how para prestá-lo.